caros estudantes, tudo bem com vocês? Bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, a nossa aula sobre problematizando com a matemática. Então é uma aula aí que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns exercícios de lógica, né, algumas atividades envolvendo a lógica. Então vamos lá. Você vai precisar para a aula de hoje o caderno, o lápis, caneta e borracha. Tá? Se você conseguir também uma régua e calculadora, tá? Para a gente poder fazer as construções aí bem corretinhas para quando conseguir encontrar o padrão, né, ele não ficar desproporcional, tá bom? Então eu vou dar um tempinho aí para você separar o seu material, pegar o seu caderno, anotar lá a data de hoje, a aula de matemática, e a gente já volta. Então vamos lá para a nossa primeira situação do dia, a nossa primeira proposta, tá? Itamar acha que seu relógio está 3 minutos atrasado, quando na verdade ele está 12 minutos adiantado. Ontem ele compareceu ao trabalho julgando estar 8 minutos atrasado, porém, na realidade, ele estava. Então aqui nós temos 4 alternativas, ó, 3 minutos atrasado, 7 minutos adiantado, 5 minutos atrasado ou 5 minutos adiantado. Então eu vou dar um tempinho aí para você pensar nessa proposta, né, nesse atraso, ou se ele está adiantado. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir se ele está adiantado, se ele está atrasado? Então vamos lá, né, elaborar nossas estratégias aqui, ó. Verifique se a sua também foi essa. Vamos supor que o relógio está marcando 8 horas, então a gente tem que ter um ponto de partida, né, para conseguir estipular aí se ele está adiantado ou se ele está atrasado. Então, supondo, né, que o relógio esteja marcando 8 horas, ou qualquer uma, né, das 24 horas do dia. Então vamos lá, para Itamar o relógio está 3 minutos atrasado. Então se eu estou usando como base 8 horas, o relógio dele, se ele acha que está 3 minutos atrasado, vai estar marcando 7 horas e 57 minutos, ok? Porém, ele está, na verdade, 12 minutos adiantado. Bem, se ele está de 7h57, que é o que Itamar acha, mas na verdade ele está 12 minutos adiantado, o relógio está marcando 8 horas e 12, certo? E não 7 horas e 57. Então, qual que é a diferença aqui? Ó? É uma diferença de 15 minutos, pelo que o Itamar acha e pelo que realmente é, né? De 7h57 para 8 e 12, 8 horas e 12 minutos. Então, ó, 7h57 para 8 e 12. Essa é a nossa comparação aí. Então, o que aconteceu? Ele chegou ao serviço achando estar 8 minutos atrasado. Porém, devido à diferença de 15 minutos, ele está 7 minutos adiantado. Então, ele achou que estava 8 minutos atrasado. Então, qual que seria o horário que estaria marcando lá? Estaria marcando 8 horas menos esses 8 minutos, né? Porque ele estaria atrasado. Porém, com essa diferença de 15, vai lá para 8 horas e 7, ou seja, 7 minutos adiantado. Então, alternativa, letra B. E aí, você conseguiu chegar nessa conclusão? Se você pensou em alguma outra estratégia para essa solução, tudo bem. Aqui nós temos vários modos, né, de poder chegar, né, nesse denominador comum aí que seria 7 minutos adiantado. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. É uma proposta da Olimpíada Brasileira, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Observe a figura. Qual é a soma dos números que estão escritos dentro do triângulo e também dentro do círculo, mas fora do quadrado? Então, vocês têm aí, ó, três lances que foram dados, ó. Ele está dentro do triângulo, dentro do círculo, mas fora do quadrado. Então, ele quer saber a soma desses números, ok? Vou dar um tempinho para você observar bem aí a imagem, né? Para você poder estipular esses números, fazer a soma e assinalar a alternativa correta. Um tempinho para você, a gente já volta.
Então vamos lá para a nossa solução, ó. Lembrando que os números estão dentro do triângulo e também dentro do círculo. Então aqui eu tenho o meu triângulo e tenho o meu círculo. Então eles estão dentro do triângulo e também dentro do círculo. Quem que está dentro do triângulo e também do círculo? O 5, o 4 e o 6, tá? Mas eles têm que estar fora do quadrado, ó. Quadrado laranja aqui, ó. Então ele não pode contar com o 4, porque o 4 está dentro do quadrado e a exigência é que esteja fora. Então aí, ó, na nossa resolução vão sobrar quais números? O 5 e o 6. E qual que é o resultado da soma do 5 e do 6? Vai me dar 11. Então a alternativa correta, letra B, 11. Ok? Então vamos lá para a proposta de número 3. Qual é o número da base? Observe aqui que eu tenho uma sequência. Aí está acontecendo algum padrão nessa sequência. Então, no primeiro momento, nós temos que descobrir qual é o padrão que acontece, né? Que passa dessa imagem para essa e para essa. Né? Claro, analisando os números aqui, né? Qual operação será que está acontecendo entre os números? Será que essa operação acontece em apenas um triângulo ou a relação é entre os triângulos? Então, observe lá qual é o padrão dessa sequência. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
aí? Conseguiu estabelecer qual é a relação que está acontecendo aí, qual é o padrão dessa sequência? Então vamos lá. Observe aqui o que acontece com o 4 e com o 5. Se eu multiplicar o 4 e o 5, eu vou ter como resultado 20. E aí, se eu dividir esse 20 por 2, eu vou ter como resultado o 10. Vou tentar fazer esse mesmo padrão para esse aqui. Então, se eu multiplicar o 5 pelo 5, ó, multiplicação, eu vou ter 25. Se eu dividir pelo 5, vai me resultar 5. Então, para eu descobrir esse número aqui que está faltando, vou fazer a mesma regra. Então, 4 vezes 1 dá 4. 4 divididos por 1. Então, a alternativa aqui para esse número faltante é o número 4. Ok? Então, aqui, a regra não acontece diretamente entre os triângulos, mas é a partir do movimento que está acontecendo no primeiro, também o movimento que está acontecendo no segundo, que a gente vai conseguir estabelecer o nosso padrão para o terceiro e os consecutivos que vierem aí na sequência, certo? Então vamos lá para a nossa proposta 4. No padrão dos círculos abaixo, coloque números de 1 a 9, de modo que a soma dos 3 círculos ligados, tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na diagonal, seja igual a 15. Então, aí você tem que distribuir os números de 1 a 9, né, nesses círculos aqui, de modo que ele obedeça, né, a seguinte relação. Então, na vertical, horizontal ou diagonal, a soma tem que dar 15. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
aí, conseguiu distribuir os números de 1 a 9 de modo que a soma de 3 deles na diagonal, na vertical ou na horizontal seja igual a 15? Então vamos lá observar como é que eu organizei aqui. Pode ser que a sua organização tenha ficado diferente da minha, tá? Então vamos lá. Se eu colocar aqui o algarismo 1, número 1, número 2, número 3, número 4, bem, para essa soma aqui da 15, eu vou ter que colocar aqui o 5, 4 mais 5 dá 9. Do 9, quanto que vai faltar para o 15? 6. Então essa primeira diagonal eu estabeleci, agora eu vou ter que organizar para ver se as outras também vão dar nesse mesmo resultado. Aqui eu já tenho 2. Lembra que na vertical também tem que dar 15? Então, 5 mais 1 é 6. Para 15, quanto que vai ter que ser aqui? 9. Agora, observando essa linha aqui, a horizontal, 3 mais 5 dá 8. Quanto que falta para 15? 7. E agora, nessa diagonal, eu tinha o 2 e tinha o 5, que dá 7. Quanto que falta para 15? 8. Aqui, ó, eu tinha o 6 e tinha o 5, que dá 11. Quanto que falta para fechar 15? 4. Então, aí tá a distribuição que eu fiz. Mas pode ser que você tenha começado com 1 aqui, ó. Então, ele vai mudar a sequência dependendo de como você começou. Onde que você colocou o número 1? Posso ter colocado o número 1 aqui, e daí comecei a partir daqui. Então, cuidado, não se fixe nessa sequência especificamente, né? Mas sim no padrão que a gente estabeleceu aqui para poder resultar na soma igual a 15, ok? Então, vamos lá para a nossa proposta de número 5, ó. Antônio pesa 60 quilos a mais que sua irmã, Beatriz. Observe que o pesa aqui ele está entre aspas, porque é o modo que a gente usa no cotidiano. Porém, o correto é a gente se mencionar a massa, né? Porque o peso, ele envolve, além da massa, a ação da gravidade, né? Agora, quando eu falo em massa especificamente, sim, que seria quilogramas, tá? Mas a gente utiliza no cotidiano aí peso, né? Quanto pesa, então a gente vai continuar mantendo, mas com esse destaque aí entre aspas, tá? Então, Antônio pesa 60 quilos a mais que sua irmã Beatriz. Bem, vamos supor então, se Beatriz pesa 20 quilos, o Antônio pesa 60 quilos a mais. Então, ele vai estar pesando 80. Ah, se a Beatriz pesa 50, o Antônio vai estar pesando 60 quilos a mais. Então, se ela pesa 50 mais 60, ele vai pesar 110. Então, vamos observar aqui quanto que dá a soma do peso dos dois. Ó. A soma do peso dos dois é 80 quilogramas. Então, Beatriz mais Antônio pesam juntos 80 quilogramas. Então, quantos quilogramas Antônio pesa? Então, observe, Antônio tem 60 quilogramas, pesa 60 quilogramas a mais que sua irmã. E os dois juntos pesam 80 quilogramas. Então, eu quero que você determine aí qual que é o peso do Antônio. Um tempinho para você, a gente já volta.
Então, descobriu aí qual que é o peso do Antônio? Bem, vamos observar aí qual que foi a nossa resolução aqui. Antônio pesa 60 quilos a mais que sua irmã. É um dado que está lá no enunciado. Então, eu coloquei 60 mais o peso da Beatriz, porque eu também não sei o peso da Beatriz. Então, agora, a soma do peso dos dois dá 80 quilos. Bem, se eu considerar que o Antônio pesa 60 quilos mais o peso da Beatriz, somando com o peso da Beatriz, eu vou obter 80 quilos. Ok? Então, cuidado. Se você colocou 60 mais o peso da Beatriz igual a 80, aí vai dar um erro, porque aqui é só o peso do Antônio, tá? Então, é o peso do Antônio mais o peso da Beatriz, que vai ter que me resultar em 80 quilogramas. Então, aí fica mais fácil, ó. 2 vezes o peso da Beatriz, ó, porque eu tenho o peso da Beatriz e o peso da Beatriz. Então, o dobro do peso da Beatriz é igual a 80 menos 60. Por que menos 60? Porque eu tinha ele aqui, ó, esse 60. Então, eu estou subtraindo ele no segundo membro. Então, eu vou obter como essa subtração igual a 20. Olha lá, o peso da Beatriz é igual a 10, mas por que 10 e não 20? Porque eu já dividi por 2, tá? Então, 80 menos 60 é 20. Dividido por esse 2 aqui, ó, eu vou obter o peso da Beatriz, que é 10 quilogramas. Mas aqui eu ainda não terminei de responder o que foi solicitado, porque é o peso do Antônio que está sendo solicitado e não da Beatriz. O Antônio pesa 60 quilos a mais que a Beatriz. Se a Beatriz pesa 10, então o Antônio vai pesar 70 quilogramas, ok? Aqui é um dos modos de eu poder organizar, né, os dados do enunciado e estabelecer aí o peso do Antônio, né, utilizando aí o peso da Beatriz. Mas se você desenvolveu outra estratégia, utilizou equação ou fez por tentativa e erro, tudo bem. Mantenha lá o seu raciocínio, sua forma de resolução. Chegando no resultado de Antônio pesa 70 quilos, tá tudo certo, ok? Então vamos lá para a nossa próxima problematização. Problema 6. Nesse caso, ó, eu tenho aqui nessa imagem, ó, o planeta A. E diz que ele leva 2 anos para dar a volta completa em torno do Sol. Então, aqui está sendo representado o planeta A. Então, ele leva 2 anos para dar a volta completa em relação ao Sol. E o planeta B leva 1 ano. Então, enquanto o planeta A leva 2 anos para fazer toda essa volta, o planeta B leva metade desse tempo. Ele leva 1 ano. Depois de quanto tempo eles estarão alinhados com o Sol? Observe que aqui eles estão alinhados. Quanto tempo depois eles vão voltar a estar alinhados? Cuidado, tá? Com a interpretação do problema. Estar alinhados, ó, é estar nessa linha aqui. Significa eles estarem numa mesma linha, vamos supor assim. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para você analisar essa imagem e observar aí quanto tempo eles vão estar novamente alinhados. Tempinho para você.
Então vamos lá, ó. Só lembrando que quando a gente tem esses tipos de problema, quando que, por exemplo, eu tenho duas bicicletas, né, competindo num percurso circular, né? Quando que essas bicicletas vão se encontrar novamente? Aí é diferente da pergunta que está sendo feita aqui, tá? Aqui está perguntando quando que elas vão estar alinhadas, e não quando elas vão estar na mesma posição que estavam inicialmente, tá? Então cuidado, porque para outro motivo, que nem aquela da bicicleta, a gente pode muito bem utilizar o mínimo múltiplo comum, né? Nesse caso a gente já não consegue. Então vamos lá, para a nossa resolução. Observe que o planeta A que estava aqui, ó, agora ele está aqui. Por que que ele está aqui? Porque ele leva, ó, um ano para poder fazer metade da volta. Porque ele leva 2 anos para fazer a volta completa. Então, aqui, ó, um ano, ele parou aqui o planeta A. Agora o planeta B, ele fez a volta completa. Por quê? Porque ele leva um ano para fazer a volta completa. E observe que eles estão novamente alinhados. Então, qual foi o tempo que levou, né, para eles estarem novamente alinhados? Ó? Levou um ano, tá? A volta completa para o B e metade da volta para o A. Então, eu posso responder aí, depende se tivesse alternativa, poderia responder 1 ano ou 12 meses, né? Porque aí depende se a alternativa, se tivesse, né, estaria em meses ou aí ou em ano, tá bom? Então, vamos lá para a nossa última proposta. Encontre os pares. Essa atividade ela vai exigir de você uma visualização. Além de uma visualização, ela vai exigir também algumas simetrias, tá? Ou você vai verificar uma simetria de rotação ou de translação. Então você vai ter que estipular aí os pares que estão combinando, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
Então vamos lá encontrar os pares, né, que se correspondem aí nesse caso. Então olha lá, a figura H corresponde à figura E. Então se eu girar ela e deixar na mesma posição, ó, observa que eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos na base, aqui eu também tenho 3 quadradinhos na base, e tenho 2 triângulos, aqui eu também tenho os 2 triângulos. A letra A corresponde à letra F. Aqui é mais fácil, né? É só eu girar um pouquinho, vou girar um ângulo aí, eu acho que de 30, 40 graus, que eu vou obter na mesma posição da figura A, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3 e tenho 2 triângulos também aqui nas extremidades. Agora eu tenho a letra C correspondente a B, ou a B correspondente a C. Então, novamente, aqui parece até aquela imagem do jogo do Tetris, né? Que a gente tem que encaixar as pecinhas. Então aqui, ó, eu tenho 3 na base e 1 no meio superior, né? E 1 no meio aqui também superior. Então, se eu rotacionar essa imagem aqui, ó, eu posso encaixar ela, sobrepor ela exatamente sobre a imagem C. Aqui eu tenho também a letra D correspondente à letra G. Aqui eu também preciso fazer uma rotação de 90 graus. Rotacionei 90 graus, eu vou chegar exatamente nessa imagem. 3 quadradinhos, um triângulo na extremidade. Então aqui, ó, tá as correspondências. Então o A com o F, o E com o H, o D com o G e o B com o C, ok? Então, para a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar aí nesse tempo de resolução, conseguido elaborar estratégias até diferentes do que a professora colocou aqui. E eu te espero na próxima aula. Até mais!